E chegamos ao ponto alto do nosso programa, que é a hora de Nossa Senhora do Desterro. Agora é o momento de proclamarmos o Evangelho do dia e também de fazermos a oração do perfume de Nossa Senhora do Desterro, para desterrar malfeitos, pragas, invejas e todo tipo de maldição de nossa vida, de hoje, de ontem e de sempre. O Evangelho de hoje é segundo João, capítulo 1, versículos de 47 a 51. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: "Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade." Natanael perguntou: "De onde me conheces?" Jesus respondeu: "Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi." Natanael respondeu: "Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Jesus disse: "Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás." E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse trecho do Evangelho é o mesmo trecho que nós lemos quando comemoramos o dia de São Bartolomeu, ou também chamado de Natanael, um dos apóstolos de Jesus, o quinto apóstolo a ser chamado por Jesus, aqui segundo João. E dessa forma, nesse trecho do Evangelho, nós vemos Jesus fazendo menção aos anjos subindo e descendo, servindo ao Filho do Homem. Esta é a função dos anjos, servir ao Filho do Homem, servir a nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele se referia a ele próprio quando ele ia falar às outras pessoas, o Filho do Homem, fazendo referência assim às escrituras lá atrás que diziam, né? Vinha um como Filho de Homem, o Filho do Homem, e chegava próximo ao trono do ancião dos dias. Assim, Jesus sempre faz referência às escrituras, sempre ele cita trechos das escrituras do Antigo Testamento, e principalmente aqui para fazer referência a ele. E assim nós vemos qual a função dos anjos. São os mensageiros, é como se fossem os dedos, as mãos de Deus operando aqui no meio de nós. Essa é a função que eles têm. Os anjos fazem aquilo que Deus manda eles fazerem. Então, quando nós pedimos alguma ajuda, quando nós pedimos a Deus uma intercessão, uma graça, esses anjos vêm nos trazer essa graça. São eles os mensageiros. Eles levam também a Deus as nossas orações. O nosso anjo da guarda tem um desses atributos. Aquele momento do ofertório, da missa, em que o padre faz aquele oferecimento antes dele lavar as mãos, naquele momento em que está sendo cantado o canto do ofertório, em que as pessoas estão fazendo as suas doações. Aquele é um momento muito especial para nós rezarmos juntos com os nossos anjos da guarda, para que ele leve até Deus as nossas orações, aquilo que estamos pedindo. Aquele é um momento especial da missa. E eu gostaria de dizer aqui, muito especialmente, desse anjo que se comemora de uma forma bastante enfática. E aqui nós temos, dentro da novena de São Padre Pio, aqui na nossa paróquia Nossa Senhora das Graças da cidade de Santa Fé, nós temos na novena de São Padre Pio um momento especial, porque São Padre Pio tinha essa devoção, essa proximidade muito grande a São Miguel. E nós temos esse momento de oração pedindo ajuda de São Miguel nas batalhas que nós passamos, de todas as angústias, tentações, tudo o que tenta nos desviar do verdadeiro caminho, tudo que nos afasta da presença de Deus e principalmente da vontade de Deus para a nossa vida. Nós podemos pedir a ajuda desses anjos, podemos pedir principalmente a ajuda de São Miguel nesses tempos tão difíceis, de batalha mesmo, de batalha espiritual. Ele é um anjo, é um emissário, é um mensageiro de Deus para nos ajudar nisso. E olha, esse São Miguel, ele tem uma história bastante interessante. Aconteceu num lugar na Itália chamado Monte Galgano, que há muito tempo atrás, um pastor estava indo cuidando das suas ovelhas naquela região, uma região montanhosa,
e ele perdeu uma ovelha, e a ovelha se distanciou dele, e ele foi atrás da ovelha, e a ovelha ficou num lugar muito difícil, na boca de uma entrada de uma gruta, e ele ficou com muita raiva da ovelha, e ele catou o seu arco e sua flecha, e foi matar a ovelha, e ele mirou na ovelha, e disparou a flecha ficou parada durante um tempo no ar, próximo à entrada da gruta, virou e voltou a ele e o acertou. Não causou a sua morte, mas ele voltou e correu ao bispo, vendo uma situação como aquela, e disse que alguma coisa muito maligna estava naquela região. O bispo convocou toda a população daquela região para fazer um jejum e oração durante 3 dias. E no terceiro dia desse jejum e oração, o próprio São Miguel apareceu ao bispo em sonho, dizendo que aquele local era o local dele, que ele gostaria que aquele lugar fosse consagrado a ele para a sua veneração, que ali fosse construído uma capela. E então o bispo pediu para que o pastor o acompanhasse até o local onde havia essa gruta. E nesse lugar, na hora que o bispo estava lá, o próprio São Miguel apareceu e fez com a sua espada de fogo uma cruz na entrada dessa gruta. Esse lugar se tornou uma capela, depois posteriormente um local de peregrinação, de muitas pessoas vão até lá. Inclusive São Francisco de Assis tem uma história bastante peculiar neste lugar também. E esse lugar é um lugar atribuído, dito que é o único lugar no mundo onde um ser celestial como esse, São Miguel, fez ele próprio a marcação do lugar. Não foi um ser humano que fez a cruz, não foi obra de nenhum mortal, foi o próprio São Miguel Arcanjo que se materializou e marcou o local como sendo um local consagrado a Deus por ele. E a história que nós temos de São Francisco é que São Francisco também era muito devoto de São Miguel, e ele quis ir lá pessoalmente, nesse lugar onde São Miguel havia aparecido. E a hora que ele chegou lá, São Francisco ficou estupefado de ver aquele lugar e disse que ele não era digno de entrar até a capela, que ele não poderia chegar lá, porque aquele lugar é de São Miguel Arcanjo, e ele era muito pecador. Olha o tamanho da humildade desse homem, desse querido nosso São Francisco de Assis. E então ele estava muito cansado, acabou se recostando numas pedras e dormiu. Teve uma experiência com São Miguel durante o sono dele, um sonho muito forte com São Miguel, e quando ele acordou, a sua testa e o seu nariz haviam marcado a rocha onde ele havia dormido, formando um tal. O tal é a cruz de São Francisco, aquela cruz que ela não é cortada no meio, mas ela é cortada em cima, né? Ela forma o tal, que é a cruz de São Francisco. E ficou ali, está impressa na rocha até hoje, neste local, neste Monte Galgano, no lugar que recebeu o nome de de Monte d'Angelo, que é o Monte do Anjo. E por coincidência ou não, né? Com certeza não é coincidência, mas bem pertinho dali, desse Monte Galgano, está a cidade de San Giovanni Rotondo, onde viveu por tantos anos e morreu depois, e está até hoje o corpo dele lá para ser visitado, o nosso querido São Padre Pio de Pietrelcina, que viveu, né, toda a sua vida praticamente de padre, de monge, ali no mosteiro de franciscano dos frades menores, em San Giovanni Rotondo, vizinho do Monte Galgano, onde está a igreja de São Miguel Arcanjo. Então, mais um pouco a respeito dessa história, um pouco a respeito de como os anjos de Deus interferem nas nossas vidas, estão à nossa disposição, à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo. Os dedos, as mãos, a forma dele operar em nós é através desses anjos. Podemos pedir diretamente a esses anjos, ao nosso anjo da guarda, e esses arcanjos especiais como Miguel, Gabriel e Rafael, a ajuda deles nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas, principalmente nas nossas batalhas espirituais. Vamos agora colocar nas mãos de Nossa Senhora, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, todas as nossas necessidades, as graças, os milagres que queremos alcançar. Hoje, de uma forma especial,
pedindo também a intercessão dos arcanjos de Nosso Senhor. Oração do perfume de Maria. Oremos. Ó Deus Pai, por intercessão de Nossa Senhora do Desterro, abençoai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, este filho, esta filha, para que tenha sempre a vossa proteção contra todo tipo de doenças, feridas íntimas, forças e ataques ocultos do mal, e desterrai já, ó Pai, desse filho, desta filha, esse sentimento de perda, esse sentimento de culpa, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de ódio, esse sentimento de abandono, esse sentimento de medo, esse sentimento de morte. Agora você pode colocar a sua mão sobre o seu coração e vamos pedir, Vamos pedir a cura do seu, do meu e do nosso coração. Curai agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, esse coração dolorido, endurecido, porque até agora não consegue perdoar uma traição, porque até agora não consegue perdoar uma injustiça, porque até agora não consegue perdoar um passado, porque até agora não consegue perdoar um abuso, porque até agora não consegue perdoar uma mentira, porque até agora não consegue perdoar uma violência, porque até agora não consegue perdoar uma pessoa, porque até agora não consegue perdoar nem a si mesmo, ou porque até agora, ó Pai, este coração dolorido ou endurecido não se sente amado nem valorizado. Que o perfume de Maria Santíssima, vossa serva e nossa intercessora, ó Pai, esteja nesta água, nesses objetos, se espalhe por essa casa toda, por essa empresa, por esse local, descendo mal, descendo invejas, descendo mal feito, descendo pragas e maldições. Nós vos pedimos, ó Deus Pai, por Cristo vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.